Justiça Eleitoral em Foco. A campanha eleitoral deste ano já está a todo vapor e as atenções estão voltadas para a propaganda, os debates e a apresentação de propostas dos candidatos. Mas você já se perguntou se o seu candidato presta contas dos gastos à Justiça Eleitoral? Nara, este é um ponto importante a ser observado, porque demonstra o compromisso de quem está concorrendo a um cargo com a correta aplicação dos recursos públicos e com a transparência. Sobre isso, nós vamos conversar hoje no nosso programa Justiça Eleitoral em Foco com o assessor de exame de contas eleitorais e partidárias do TRE Mato Grosso, Rodrigo Martins de Jesus. Rodrigo, bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite. Rodrigo, quais os gastos que os candidatos são obrigados a declarar e comprovar para a Justiça Eleitoral? Bom, os candidatos e partidos políticos, né, porque são os dois que prestam contas à Justiça Eleitoral, eles devem fazer a comprovação de todos os gastos de campanha. Então, assim, qualquer despesa que ele fizer ali na campanha eleitoral dele, ele precisa declarar essa despesa para a Justiça Eleitoral. Existem algumas espécies específicas de gastos que não são considerados gastos de campanha. Então, o que a gente chamaria de despesas específicas, elas estão lá na resolução, na 23.607, e isso daí não é considerado gasto de campanha. Mas todos os gastos, efetivamente, que ele tem, ele deve declarar ali na prestação de contas, quais sejam, por exemplo, propaganda, material gráfico, gasto com pessoal, combustível. Então, a campanha, geralmente, eles fazem, a campanha é muito fluida, então eles utilizam bastante combustível. Nosso estado, por exemplo, como é um estado grande, muitas vezes a gente encontra, aqui em Mato Grosso, tem uma característica muito específica de utilização de aeronaves. Então, o fretamento de aeronaves também, geralmente são gastos que eles utilizam e muito aqui no TRE, aliás, aqui no estado de Mato Grosso, né? Então, assim, todos esses gastos de campanha, eles devem ser declarados à Justiça Eleitoral, com exceção daqueles que a própria resolução fala que não são gastos, e esses realmente não devem ser Você declarados. pode dar um exemplo para o nosso ouvinte do que seria um gasto que não necessita ser declarado? Por exemplo, quando o candidato ele pode, por exemplo, contratar até 3 linhas telefônicas. Essas 3 linhas telefônicas, para uso pessoal dele da campanha, não são considerados gastos de campanha. Outra coisa, por exemplo, quando ele utiliza um veículo, a manutenção, o abastecimento daquele veículo que ele utiliza na campanha para ele fazer a campanha, isso daí não é considerado como gasto de campanha. Então, esse gasto ele não deve declarar e não deve realizar ali dentro da campanha. São gastos mais próximos ali do candidato, mais íntimos. Com relação ao prazo, tem um prazo final, tem uma prestação de contas parcial também que ele deve apresentar? Como que funciona? Exatamente. A gente tem 3 prazos na Justiça Eleitoral extremamente importantes que os candidatos eles precisam observar. Primeiro, é o caso de um documento que a gente chama de relatório financeiro que ele envia. Então, assim, a cada receita financeira que ele envia, ele deve enviar essa informação para a Justiça Eleitoral. Então, por exemplo, se ele receber uma receita financeira hoje, ele tem um prazo de até 72 horas para encaminhar essa informação para a Justiça Eleitoral. Então, ele já teria esse prazo aí em horas, de 72 horas, para informar esse rendimento financeiro. Ele também tem um segundo prazo, que é o caso que você mencionou, das prestações de contas parciais. Então, ele vai fazendo lá a campanha dele, e aí no período de 9 a 13 de setembro, ele vai fazer a prestação de contas parcial. Ou seja, ele vai informar tudo que ele teve de receita e tudo que ele teve de despesa até aquele período ali na campanha. E depois da campanha, ele tem a prestação de contas final. Então, a eleição vai ser no dia 2 de outubro. Então, ele tem a partir do dia 3, já começa o período para ele fazer a prestação de contas final e vai até o dia 2 de novembro, no caso do primeiro turno. Então, dia 2 de novembro é a data final para os candidatos prestarem contas, candidatos e partidos políticos prestarem conta do primeiro turno. E no dia 19 de novembro, é a data final, se houver segundo turno, para que os candidatos e partidos políticos prestem contas se estiverem envolvidos ali no segundo turno. Rodrigo, às vezes o candidato, a gente acompanha muito isso durante as eleições, ele fica focado
em conseguir o voto, em ir para a rua, né? Colocar o bloco na rua para conseguir o voto. E ele acaba não dando uma atenção especial para a sua prestação de contas. O que pode acontecer com esse candidato que deixou de prestar contas ao longo da sua campanha, que perdeu os prazos? Existe alguma consequência? O TRE aplica alguma penalização para esse candidato? Então, como você bem disse, né, a campanha ela é muito dinâmica. Então, assim, ela tem toda uma movimentação. São pessoas que estão trabalhando ali na rua, são despesas que estão sendo contratadas. E o que o candidato precisa ter? Ele precisa ter uma equipe que ajude ele a fazer toda a operacionalização dessa campanha. Desde a parte prática, operacional ali da logística para colocar a campanha em rua, como também contratar profissionais, como, por exemplo, contador, advogado, administrador financeiro, para que realize ali a correta contabilização dessas receitas e dessas despesas. Então, assim, respondendo a sua pergunta, o que acontece para o candidato se ele não presta conta? O candidato que ele não presta conta, ele fica não quites com a Justiça Eleitoral durante todo o período de mandato ali do cargo ao qual ele concorre, e permanece essa restrição até que ele preste contas. Então, por exemplo, se ele estiver concorrendo para um cargo de deputado, que o mandato são 4 anos, e ele não prestar contas, ele fica não quites, no mínimo, por 4 anos. Passado esses 4 anos, ele continua não quites até ele apresentar a prestação de contas. Então, assim, ele, em algum momento da vida, ele vai ter que apresentar essa prestação de contas. Por quê? A partir do momento que ele precisa ali utilizar o título dele para fazer qualquer operação que necessite que ele esteja irregular, ele não vai conseguir. Não vai conseguir por conta dessa restrição. Então, ele vai ter que acabar fazendo essa prestação de contas. Na verdade, não é nem prestação de contas, né? Assim que é julgada a conta não prestada, após o trânsito em julgado dessa decisão, o candidato ele ingressa ali com outro processo, que é um processo que a gente chama de regularização da omissão das contas. Porque, veja bem, aquela conta ela já foi apreciada. A partir do momento que você julgou como não prestada, aquela conta ali ela já foi apreciada. Então, se ele ficar com essa restrição, tem como ele futuramente ingressar com um processo de regularização, justamente com esse objetivo, né, de apresentar ali toda aquela movimentação que ele teve ali na campanha, e aí reverter a situação que ele estava não quites, que aí, dependendo da situação, ele vai acabar obtendo ali a quitação eleitoral. Então, resumidamente, ele fica não quites pelo período, no mínimo, ali da legislatura, que ele, ao tempo, né, de cargo ali da legislatura que ele concorreu. Você está ouvindo o programa Justiça Eleitoral em Foco, e hoje nós estamos entrevistando aqui o assessor de exame de contas eleitorais e partidárias do TRE Mato Grosso, Rodrigo Martins de Jesus. Rodrigo, nessa eleição, o TRE está fazendo uma ação um pouco diferente, que é ser um pouco antecipar, né, a irregularidade. Né? Uma característica do poder público é ser mais reativo, é esperar a denúncia chegar. E vocês esse ano divulgaram um banco de preços com valores médios de serviços prestados em campanha. Como que esse trabalho foi realizado e quais os objetivos? Eu, como servidor, assim, eu me sinto muito feliz, sabe, por estar trabalhando ali aqui no TRE e vendo assim que a gente está saindo na vanguarda. Eu estou falando da área de contas eleitorais e partidárias, e como servidor e como gestor também, assim, eu fico assim muito feliz e muito agradecido assim pela oportunidade que eu estou tendo e pela oportunidade que a minha equipe está tendo também de estar ali demandando vários itens que a gente está fazendo com que a gente saia na vanguarda de muitos tribunais. Como é, por exemplo, o caso do projeto que você citou, né, de banco de preço, precificação. Então, já tem um tempo, sabia, que lá na unidade a gente já vem levantando as discrepâncias que a gente encontra na utilização dos recursos públicos. O que é uma discrepância nessa utilização? Por exemplo, né, serviços que no mercado você encontra por, dar um exemplo irrisório, R$10 mil e que muitas vezes na campanha custa 20.
Lá na unidade, além do aspecto da legalidade, a gente também avalia outros aspectos, por exemplo, da economicidade, da moralidade. E o banco de preço em si, ele vem com esse objetivo, né, de verificar essa questão da economicidade, porque, veja bem, nós estamos tratando de recursos públicos, então a gente precisa ali balizar-se também pela economicidade desses recursos. Então, o banco de preço, a ideia do banco de preço, ela surgiu lá em 2018, quando a gente já começou a apurar isso, verificar que o que estava sendo gasto na campanha, principalmente com recursos públicos, estava muito além ali do valor de mercado. E a gente começou a colocar isso nos relatórios técnicos de exame lá da unidade, só que naquela época a gente não tinha ainda um banco de preço que estabelecesse ali quanto que custa, por exemplo, um serviço jornalístico, por exemplo, uma consultoria, quanto que custa, por exemplo, a gravação de um programa lá do candidato, né? Quanto que custa, por exemplo, a locação de um veículo. E aí a gente começou a fazer justamente isso nessa eleição. A gente começou a oficiar as empresas, fazer consulta em bancos de dados, muitas vezes oficiais, como por exemplo no caso do veículo, né, a gente tem ali algumas empresas que já fazem ali a cotação pela própria internet. A gente pode fazer uma cotação de um veículo, quanto que custa, por exemplo, um veículo. E aí a gente vai ter essa informação lá na campanha. Então, por exemplo, se ele fizer a locação ali de um veículo e a gente, quando chegar lá na campanha, a gente vai comparar com o valor que está sendo pago ali no mercado, e tudo que tiver acima desse valor, a gente, como uma unidade técnica, a gente pondera para que seja recolhido ao Tesouro Nacional se for realizado com recurso público, né? Recursos do fundo partidário ou do FEP. Então, isso daí vai servir para balizar, né, os preços do que está sendo gasto ali na campanha. Então, a partir do momento que ele esteja utilizando recursos públicos, seja do fundo partidário, seja do fundo especial de campanha, ele vai ter que observar quais são os gastos que estão ali no banco de preço e balizar-se ali por esses gastos. E nesse mesmo sentido de antecipação, né, um trabalho mais preventivo, o TRE iniciou a fiscalização em eventos eleitorais durante a realização desses eventos, assim como a distribuição de materiais de propaganda nas ruas também, né? Outra questão que vai ser fiscalizada. Como vão funcionar ou já estão funcionando essas ações? Essa é uma outra ação assim, que eu fico muito feliz, sabe? Assim como gestor, como servidor, que também é uma ação que a gente está saindo na vanguarda também de muitos tribunais. Nós estamos fazendo uma fiscalização ostensiva, concomitante, com o objetivo de verificar se tudo que está sendo gasto ali na campanha está sendo devidamente contabilizado, registrado e documentado. O termo concomitante, ele pressupõe justamente isso, né? Que a gente vá ali e veja se está sendo registrado naquele momento ali. Então, a gente está saindo nas ruas, nós temos rotas, Cuiabá, Várzea Grande, no interior do estado. Nós temos também fiscais específicos para fazer esse tipo de trabalho. Nós temos uma equipe, na verdade, de fiscalização, composta por 6 servidores. Aí agora vai entrar mais 4, então a gente vai ter uma equipe com 10 pessoas. Isso somente aqui em Cuiabá e Várzea Grande. E aí no interior, quem está fazendo isso são os cartórios eleitorais. Então a gente vai estar fazendo essa fiscalização em todo o Mato Grosso, todas as cidades aqui do estado, com esse objetivo, né, de verificar se... E muitas vezes, às vezes tem um gasto de campanha que muitas vezes ele fez e a hora que chega lá na prestação de contas ele não declara, né? Então isso certamente vai ser objeto de questionamento, né? Até para aferir se supostamente pode estar havendo um caixa 2 aí, né? Já que, por exemplo, se teve uma despesa, esse candidato pagou de certa forma, né? Então a gente vai querer saber isso daí. Além disso, a gente também está fiscalizando, fazendo outro tipo de fiscalização, que é a fiscalização de eventos de arrecadação, né? É até interessante que, historicamente, a gente não tinha tantos eventos de arrecadação de receitas, sabia? E aí, esse ano, por incrível que pareça, começaram a aparecer vários. Nós estamos, 2 semanas, mais ou menos, 3 semanas que começou a campanha, já tem vários eventos de arrecadação acontecendo de vários candidatos. Pode ser que seja uma tendência para as próximas eleições, e a gente conseguiu sair aí na vanguarda, né, estabelecendo tudo que é necessário que esses candidatos comuniquem à Justiça Eleitoral para que a gente possa fazer a fiscalização. Então, assim, quando a gente está saindo na rua, a gente está saindo na rua mais seguro,
né? Porque a gente tem um conhecimento técnico, temos legislações, temos portarias. Então, a gente está saindo mais seguros, mais treinados, estamos nos antecipando a uma situação que a gente achou que não poderia acontecer, ou acontecer em pequena escala, só que na verdade está acontecendo uma escala maior. Então a gente está fazendo essas ações também, de fiscalização de eventos de arrecadação, de receitas e fiscalização concomitante ali nas ruas, comitês financeiros, reuniões. Eu não sei se você está autorizado a falar, de repente pode até prejudicar um pouco ao trabalho, mas eu queria que você explicasse melhor o que é essa fiscalização para que o ouvinte possa entender. A equipe do tribunal chega no evento, é uma denúncia que vocês fiscalizam ou não? Vocês escolhem conforme algum calendário? E como que funciona essa fiscalização na hora que chega no evento de determinado candidato? Não sei se você pode, às vezes, estar passando a receita do bolo pro... Deixa eu te falar aqui um outro tipo de fiscalização que a gente faz também, tá? A gente faz um outro tipo de fiscalização, que é a fiscalização nas redes sociais. Então, a gente está fiscalizando tanto nas ruas, quanto nas redes sociais dos candidatos. Interessante. E no caso de eventos de arrecadação, o candidato ele precisa comunicar previamente o evento à Justiça Eleitoral. Então, a partir do momento que ele comunica esse evento, ele já está sabendo que a gente vai lá fiscalizar. Então, geralmente, a arrecadação o evento de arrecadação de receita, ele já vem com uma comunicação prévia. Então, ele já sabe que a gente vai lá fiscalizar. Né, só que no caso de fiscalização concomitante, a gente conta com um elemento surpresa. Por quê? O objetivo é justamente isso, né? Surpreender ali para verificar se aquele evento está sendo registrado. Porque muitas vezes, se a gente comunicar qual rota que a gente vai estar, né, pode ser que o candidato muitas vezes já esteja ali preparado. E o nosso objetivo é justamente contar com esse elemento surpresa, né? Mas aqui em Cuiabá e Várzea Grande nós temos rotas pela cidade toda, então a gente conta com o elemento surpresa. E nas redes sociais também. Então, muitas vezes a gente fica sabendo de eventos em redes sociais, por exemplo, né? E aí que muitas vezes ele nem informou a Justiça Eleitoral. Né? Hoje em dia, acho que a principal propaganda, acho que é nas mídias sociais. Então, que ele divulga ali, e muitas vezes ele nem precisa fazer uma divulgação, né? Basta que ele esteja em tal lugar, participando de tal reunião, que a gente já vai entender que aquilo ali é um evento de campanha. A gente recebe também muitas denúncias, né? Denúncias que podem ser feitas na ouvidoria, como por exemplo. Então, assim, tem todo são de várias fontes que pode surgir ali essa informação. Entendeu? E a gente está atento a todas elas. E quando falamos em prestação de contas eleitorais, automaticamente pensamos nos gastos de campanhas. Mas existe também a prestação de contas partidárias, que você até mencionou anteriormente. Explica para a gente como funciona e o que os partidos políticos devem apresentar à Justiça Eleitoral. É muito bacana, assim, essa pergunta sua. Pelo fato de que os partidos, os partidos eles são pessoas jurídicas de direito privado, que eles têm lá a movimentação, ele funciona o ano todo. Então, o partido político ele está lá funcionando o ano todo e uma das missões da Justiça Eleitoral também é verificar ali se ele está fazendo a correta aplicação dos recursos públicos na prestação de contas dele ordinária ali do partido. Então, o que acontece com o partido político em si? O partido político, como ele funciona o ano todo, ele deve fazer uma prestação de contas, que a gente chama de prestação de contas anual. Então, ele deve prestar conta de tudo que ele gastou e tudo que ele recebeu durante o ano. Essa prestação de contas anual, ela deve ser informada para a Justiça Eleitoral até o dia 30 de junho do ano subsequente. Então, por exemplo, 30 de junho de 2022, os partidos políticos encaminharam a prestação de contas do exercício de 2021. E aí a gente faz, né, o exame dessa prestação de contas, diligencia, caso a gente encontre inconsistências, e aí faz um parecer conclusivo em relação a isso, e aí submete ao relator para que ele possa ali fazer o julgamento. E é interessante que no ano de eleição, além da prestação de contas anual, o partido político também faz gastos de eleição. Então, em anos de eleição, ele deve também enviar uma prestação de contas da campanha.
Então, o que acontece? No caso dos partidos políticos, esse ano, como é um ano de campanha, ele deve apresentar 2 prestações de contas. Ele vai apresentar a prestação de contas anual do ano do exercício anterior e vai também, agora em novembro, apresentar a prestação de contas de campanha que ele realizou ali na campanha. E aí, o que é importante? É importante que o partido político ele contrate profissionais com bastante conhecimento técnico, até para fazer a contabilização correta dessas receitas e despesas, né? Até porque, assim, tudo que ele registra e gasta ali na campanha deve ser apresentado na prestação de contas de campanha. E o que, por exemplo, ele faz ali na prestação de contas anual, deve ser feito na prestação de contas anual. E aí, o que acontece? Existem contas contábeis específicas para se fazer essa diferenciação. E aí o candidato também, né? E aí o candidato ele também tem a prestação de contas de campanha. Então, esse ano, lá na ZEPA, a gente está trabalhando com essas 3 prestações de contas, né? A prestação de contas anual dos partidos políticos, a prestação de contas de campanha dos partidos políticos e a prestação de contas dos candidatos. Hoje nós estamos falando sobre contas, prestação de contas partidárias, conversando com um assessor de exame de contas eleitorais e partidárias do TRE Mato Grosso, Rodrigo Martins de Jesus. Então, Rodrigo, eu acredito que as eleições no Brasil, ela não é feita só pela Justiça Eleitoral, ela é feita por toda a sociedade. São cerca de 40 mil pessoas envolvidas no dia da votação, entre mesários, fiscais, forças de segurança, motorista, técnicos de informática, são muitas pessoas. E uma gigantesca maioria dessas pessoas são voluntárias. Então a população é quem efetivamente realiza a eleição. Eu quero saber se essa mesma população que participa na eleição, ela pode ajudar de alguma forma a fiscalização da prestação de contas. Se existe um local onde o eleitor pode acompanhar os gastos dos candidatos em geral e do seu candidato, até para ajudar a construir a sua decisão de voto. A participação popular, ela é o pressuposto básico da democracia, né? Então, assim, regimes democráticos, além de da possibilidade de você escolher seus representantes, você também tem não somente o poder, mas também o dever de fiscalizar. Então, é extremamente importante também a participação da população na fiscalização. Temos vários instrumentos que a população pode fazer isso, como, por exemplo, a ouvidoria, formulários, e-mail eletrônicos, o aplicativo Pardal também. Então, pode baixar o aplicativo lá no celular e fazer esse tipo de comunicação. A população ela não precisa, muitas vezes, nem ter esse conhecimento específico, né, de como que funciona um procedimento, mas assim, o que ela achar que está sendo ali irregular, ela pode sim, pode e deve fazer essa comunicação. O objetivo principalmente é esse, né, apurar qualquer denúncia que a população fizer. Inclusive lá a gente faz isso também, qualquer denúncia que chega relacionada, a gente apura, verifica se tem ali os pressupostos básicos de recebimento, se realmente se trata realmente de alguma irregularidade, e a população sim, ela pode participar, ela deve participar, e é muito importante. A população são os olhos, né? Então, assim, ela está ali vigilante, ela assiste televisão, ela está na rua, ela está nos bairros, então é extremamente importante que ela participe disso aí também. Mas existe algum lugar na internet, tem um site que ela pode ter acesso ao candidato dela, que ela vai lá e clica, prestação de conta. Tá aqui os gastos do meu candidato. Existe isso no site do TRE? Sim, a questão da transparência é um outro princípio constitucional, né? Então a gente tem que dar publicidade, tem que dar transparência de tudo isso. Tanto que as prestações olha só para você ver, as prestações de contas dos candidatos são processos públicos. Então, assim, toda e qualquer pessoa pode ter acesso às informações constantes lá nos processos de prestação de contas dos candidatos. Existe um local onde essas informações estão reunidas, existem sites específicos, né? Existe o site que se chama Divulga Candicontas, e nesse site o candidato, o eleitor e o candidato também
né, ele encontra informações ali de todos os candidatos. Encontra, por exemplo, as certidões criminais de antecedente do candidato. Vai encontrar, por exemplo, o CNPJ do candidato. Outra informação que é extremamente importante, a declaração de bens ali dos candidatos está disponível, né? Quais são os bens que esse candidato possui ali. Outra informação muito importante também, quais são as receitas que ele está tendo. Então, a partir do momento que ele contabiliza, tudo que ele for lá contabilizando, já vai estar lá na página dele, né? As receitas, as despesas, onde ele está aplicando esse tipo de recurso. A origem dessas receitas, né? Nós temos, por exemplo, ele pode ter receita de recursos privados dos eleitores, né? Que patrocina essas campanhas, recursos públicos. Então, assim, a origem desses recursos vai estar lá também. E principalmente também, por exemplo, as contratações, né? Então, por exemplo, uma pessoa que foi contratada, ela tem que estar declarada lá no sistema. Ela tem que estar declarada na prestação de contas e essa informação vai lá para o sistema. Então, é meio que um mecanismo de controle ali também da população se o candidato está contabilizando ali essa despesa ali que teve com ela. Então, eleitor, se você viu que o seu candidato entrou lá no site Divulga Cand Contas e viu que o seu candidato ainda não apresentou a prestação de contas, fala para ele correr e cumprir com essa obrigação da transparência. Nara, mais alguma pergunta ao nosso entrevistado? Então, Rodrigo, só para finalizar, queria que você falasse da importância, quando o candidato apresenta, né, faz essa prestação de contas da forma correta, de que forma que isso contribui para o aprimoramento da gestão política, né, no sentido de demonstrar que aquele candidato tem mais zelo com os recursos públicos? A gestão política em si, a gestão pública em si, a principal contribuição é a questão da accountability, né, de você ali receber aquele encargo ali, você aplicar corretamente tudo que você está sendo aplicado, tudo que está sendo realizado na campanha, e na sequência você prestar contas, né? Esse é o pressuposto básico, né, que fortalece justamente não somente em relação aos recursos públicos, mas principalmente em relação aos recursos que são aportados ali pelo eleitor, que muitas vezes patrocina uma candidatura e muitas vezes não tem tanto conhecimento ali da origem, né, desse candidato, e aí é por meio da prestação de contas que o eleitor fala assim, realmente, né, esse candidato aí, ele vai ser um bom gestor. Você já imaginou se a gente está escolhendo ali pessoas para nos representar, tanto no Congresso quanto lá na presidência? Se a pessoa não consegue nem administrar a sua prestação de contas, como que ele vai assumir cargos como esse? Se a pessoa omite gastos realizados, por exemplo, com recursos públicos na campanha, como que será a gestão dessa pessoa quando ele estiver ali investida no mandato, né? Então, é um sinal de alerta. Exato, é um sinal de alerta. Então, assim, é extremamente importante que o candidato faça, né, a prestação de contas dele correta e demonstre isso não só para a sociedade, mas principalmente para a Justiça Eleitoral e para outras instituições que fazem um controle aqui no nosso país. Muito bem, então, obrigada, Rodrigo, pelas suas informações e pela sua presença. Eu agradeço o convite, a oportunidade. Quero dizer, como gestor, como servidor público, sinto muito honrado em fazer parte do TRE e principalmente nessa gestão, né? A gente está fazendo muitas coisas, como você ressaltou, estamos saindo na vanguarda e o objetivo é esse, contribuir, né, com a melhoria, não só da prestação de contas em si, mas de toda a instituição como um todo. Obrigado. Hoje nós conversamos com o assessor de exame de contas eleitorais e partidárias do TRE Mato Grosso, Rodrigo Martins de Jesus. O programa Justiça Eleitoral em Foco fica por aqui e até a próxima, ouvinte. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.